Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, todas que estão aí em casa nos assistindo, nos prestigiando. Nós aqui do Centro Espírita Vinhas do Senhor, nessas noites de sexta-feira em que nós estamos abordando alguns temas referentes à questão do Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme a gente já vem falando nas últimas sextas-feiras, demos um tempo aí no estudo do Livro dos Médiuns. Estávamos falando da mediunidade de efeitos físicos e aproveitando a oportunidade que a época nos oferece, em que a sociedade se vê à volta com essa pandemia e com todas as limitações, problemas, enfim, o Evangelho é a resposta adequada para que nós entendamos a situação e saibamos passar por ela. Hoje, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados os pobres de espírito, nós vamos abordar alguns comentários, algumas singelas observações a respeito de um trecho que no Evangelho situa-se em capítulo 14, versículo 1, 7 a 11. Uma parábola de Jesus. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais considerada do que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este, que convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este. E tu, envergonhado, irás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto, então, de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Como eu disse, isso está em Lucas, no capítulo 14, versículo 1, e versículos de 7 a 11. Jesus nunca perdia uma oportunidade de dar uma lição aos seus apóstolos, aqueles que o acompanhavam com maior frequência, e também aquelas pessoas que estavam presentes naquelas circunstâncias, naquelas ocasiões. E é óbvio, essas lições todas não ficavam restritas àquele pessoal daquela época de mais de 2000 anos. São lições vivas, são lições que se fazem presentes nos dias de hoje, são lições que estão bastante relacionadas com o nosso estado de bem-estar, de felicidade ou de infelicidade, caso, obviamente, não as sigamos. Aqui, Jesus fala a respeito de uma coisa que se coloca como sendo o nosso pior inimigo, como sendo o maior entrave ao nosso progresso espiritual, como sendo o maior obstáculo à nossa felicidade futura. Quando a gente coloca a coisa dessa forma, muitos podem estar pensando: de certo ele está falando ali dos obsessores, porque os obsessores acabam com a nossa vida, infernizam a nossa existência, acabam com a nossa felicidade, com a nossa tranquilidade. Se talvez fôssemos católicos ou evangélicos, pensaríamos: nossa, de certo deve ser o Satanás, que sempre e mais sempre faz de tudo a fim de que a nossa felicidade não aconteça, não surja. E na verdade Jesus não estava falando nem de uma coisa nem da outra. Jesus não estava falando do diabo ou Satanás, que nós sabemos que em verdade não existe, é uma imagem. Jesus não estava falando aqui dos obsessores. Mas então qual é o maior entrave ao nosso progresso? Qual é a maior dificuldade, o maior desafio para nós atingirmos aí a perfeição espiritual, o reino de Deus, o reino dos céus? Chama-se
orgulho. E o orgulho é dos defeitos, talvez, o pior. Porque dele derivam todos os outros defeitos, todos os outros vícios. O orgulho, aliás, é aquele, na linguagem dos codificadores, dos benfeitores espirituais, da codificação espírita, aquele que nós menos aceitamos, é aquele que nós menos admitimos no nosso ser. Mas o que é o orgulho? Quando se fala em orgulho, logo vem à nossa cabeça a imagem de um indivíduo, talvez de posses, que vive andando bem trajado, com o narizinho um pouco empinado. Será que isso é realmente o orgulho? Quando falamos em orgulho, logo vem na nossa cabeça a imagem daquele indivíduo que não aceita ajuda. É muito comum a gente até ouvir falar, o sujeito não aceitou ajuda, ele é muito orgulhoso. O que será que é o orgulho mesmo? E por que será que ele se constitui em entrave muito grande para a nossa felicidade futura? Olha, gente, por definição, o orgulho é um sentimento. É um sentimento de superioridade pessoal. Melhor dizendo, é como se fosse uma paixão crônica por si mesmo, que muita gente, erroneamente, chama de amor próprio. Amor próprio é uma coisa, orgulho, gente, é outra bem diferente. Amor próprio, todos nós devemos desenvolver, todos nós devemos ter. Tanto que o próprio Jesus nos falou certa vez, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, para você amar o seu próximo, primeiramente você tem que amar a si. O amor próprio é algo bom, é algo desejado, é algo que nós devemos procurar, só que ele não deve ser exagerado. A própria palavra que paixão, na mentalidade dos instrutores da codificação, é justamente a exageração de um sentimento, de uma necessidade naturais. Olha, gente, as necessidades naturais nossas, os sentimentos naturais, eles são muito bons. Deus colocou tais coisas na nossa vida justamente com o objetivo de nos ajudar na existência. O ruim é quando nós exageramos os sentimentos e as nossas necessidades, que são necessidades naturais. Onde que o orgulho entra nisso? Você acabou de falar, o orgulho seria uma paixão crônica por si mesmo, por si. Paixão é um exagero de uma necessidade. O orgulho é um exagero de um instinto que foi colocado em nós para fins benéficos, que é o chamado instinto de conservação. Todos nós temos. O instinto de conservação é algo bom, é algo positivo. É um instinto de conservação que nos faz, por exemplo, buscar o alimento, para a conservação da nossa própria individualidade. É um instinto de conservação que nos faz nos defender dos perigos, das agressões do meio. E isso é bom. É bom porque nós temos que manter, na medida do possível, esse corpo físico aqui na Terra, a fim de que possamos, com ele, progredir espiritualmente. O instinto de conservação, portanto, é algo bom no seu princípio. Agora, o ruim é quando nós exageramos. Notem que o instinto de conservação é muito centrado na pessoa. Buscar o alimento para a conservação de si. Se defender das dificuldades, dos perigos, para si. Quando nós exageramos isso, surge o orgulho. Então, o orgulho é algo que independe das condições socioeconômicas da pessoa, que pode se manifestar e se manifesta em pessoas ricas, com muitas posses, mas que também se manifesta em pessoas paupérrimas, miseráveis, porque ele é um sentimento espiritual, é um sentimento de superioridade pessoal. E até confundimos, quando falamos daquelas pessoas pobrezinhas, vamos dizer assim, aquelas pessoas sem muitos bens materiais, falamos delas, nossa, aquelas pessoas humildes. E, em verdade, a palavra não deve ser essa. Porque humildade não significa necessariamente a ausência de bens materiais. A humildade é o oposto do orgulho. É algo que nós devemos trabalhar para poder conquistar.
o orgulho é algo que nós devemos trabalhar para poder extirpar da nossa vida. Esse orgulho, como saber se nós temos? Como nós identificamos ele? Gente, o orgulho se reflete. Ele se reflete e ele é mais perceptível no chamado personalismo. O personalismo nada mais é do que uma imagem idealizada de nós mesmos. É uma imagem falsa que nós criamos da nossa personalidade, que nós criamos do nosso ser. É como se fosse um personagem de teatro, um personagem de cinema, que nós achamos que somos. E aí vem acompanhado de toda uma gama de sensações, de ideias, de posturas que não condizem respeito com a nossa realidade interior. O orgulho se expressa através do chamado personalismo. Nossa, mas como assim? Como que esse personalismo se manifesta? De diversas formas, gente. Conforme eu disse, o orgulho é um sentimento de superioridade pessoal. É aquele indivíduo que acha que é melhor do que os outros, que acha que detém direitos que os outros não podem ter. Portanto, ele se manifesta de diferentes formas. Algumas delas. E podemos ter certeza que em todas elas nós nos encaixamos mais ou menos. O orgulho gera o egoísmo. E isso é natural de entender. Porque se o indivíduo se considera como sendo melhor e superior aos outros, obviamente ele quer tudo para si. Todo indivíduo egoísta, na sua raiz, ali existe uma forte expressão do orgulho. Obviamente, se ele se considera portador de direitos que os outros não têm, e se ele quer tudo para si, ele não vai aceitar de modo algum que as outras pessoas enxerguem os seus erros, os seus defeitos e até mesmo as suas doenças. A dissimulação é uma outra expressão do orgulho. E nós conhecemos pessoas assim, né? Conhecemos pessoas que não aceitam o momento da doença. Porque aceitar a doença significa, na mentalidade dessas pessoas, aceitar fraqueza, aceitar limitações. E o orgulho não deixa isso acontecer. Porque o orgulho fala para a pessoa, você não é limitado, você é ilimitado. Uma outra expressão do orgulho é a pretensão. É aquele indivíduo que pensa que pode fazer de modo muito facilitado e muito melhor do que os outros, tudo quanto é tipo de coisa. Vai fazer uma comida? A comida que ele faz é a melhor de todas. Vai disputar uma corrida? A corrida que ele faz é a melhor de todos. E por aí vai. A presunção é uma outra manifestação do orgulho. Porque se ele se considera mais do que os outros, tudo o que ele sabe, obviamente, é superior ao que os outros sabem. O que os outros pensam, sabem ou fazem, para ele não tem a mínima importância. Para ele é inferior. Então, o desprezo é uma outra faceta através da qual o orgulho se manifesta. E é claro, o indivíduo que pensa tão alto a respeito de si mesmo, naturalmente ele é vaidoso. E uma coisa que é muito interessante, quanto mais orgulhoso é o indivíduo, quanto mais alta a condição ele pensa de si, mais facilmente ele fica magoado, mais facilmente ele fica irritado quando algo o atinge. Talvez, por aí, a gente possa saber exatamente qual é a extensão do nosso orgulho. Basta você perguntar para si próprio, se alguém falar mal de mim, como que eu me sinto? Se alguém criticar a minha conduta, que tipo de sentimentos surgem dentro de mim? Porque a facilidade em se melindrar é uma das características principais do orgulho. O indivíduo que se considera tão alto assim, obviamente não aceita de modo algum quando ele percebe alguém que seja melhor nele
do que ele nesse ou naquele aspecto. Se ele vê alguém que tem um carro melhor do que o dele, ele logo se irrita. É inveja. Se ele percebe alguém que sabe mais coisas do que ele não aceita, nem dorme à noite. É a inveja. Então, todas essas manifestações são manifestações do orgulho. E quando a gente começa a estudar isso de uma maneira mais aprofundada, nós vamos começar a perceber o quanto todos nós temos uma dosagem maior ou menor desse sentimento de superioridade pessoal. Algumas perguntinhas nós temos que nos fazer, como aquela que eu falei agora há pouco. Se alguém nos criticar, nos cutucar, nos ofender, que tipo de sentimento brota dentro de nós? Quando alguma coisa de ruim nos acontece, isso é tão frequente, né? Aconteceu alguma coisa ruim conosco. Logo vem na nossa cabeça, por que que isso foi acontecer justamente comigo? Não é uma pergunta que a gente se faz? Aí a gente responde, por que não com você? Por que que isso pode acontecer com um vizinho, com um parente? Mas por que que não pode acontecer com você? É porque nós nos temos em alta conta. Quando algo de ruim nos acontece, logo vem esse pensamento, né? Por que que isso vai acontecer justamente comigo? Expressão do orgulho. Uma outra pergunta que nós temos de nos fazer: qual é a nossa capacidade em tecer elogios aos outros, sem segundas intenções? Nós queremos muito que os outros nos elogiem. Adoramos isso. E realmente receber o elogio é uma coisa muito boa, é uma coisa muito gostosa. Mas talvez nós devemos considerar o elogio como sendo aquele estímulo necessário para crescermos mais em termos espirituais. Para sermos aquela pessoa que o sujeito pensa que você é. Era assim que o Chico Xavier encarava a questão do elogio. Agora, qual é a facilidade que nós temos em elogiar o outro? Sem segundas intenções, sem bajulação, sem melação. Quando alguém acerta, quando alguém tem uma boa ideia, quando alguém faz algo de bom, será que nós elogiamos com sinceridade? Ou será que nós não nos sentimos inferiorizados ou com inveja daquilo que o outro fez ou daquilo que o outro tem? Quando nós falamos a questão da mediunidade, também entra nesse aspecto. Porque Kardec, em inúmeras oportunidades, ressaltou o perigo que a vaidade, o perigo que a questão do elogio oferece para o indivíduo que trabalha dentro da mediunidade. Porque a mediunidade, por si só, não é uma chancela de elevação espiritual. Eu sou médium, automaticamente eu sou aquele indivíduo superior. De modo algum, gente. Médium é um indivíduo como qualquer outro. A diferença é que ele tem uma maior sensibilidade com o objetivo de ser uma ponte de intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. Mas ele tem todos os defeitos que os outros têm. Todas as dificuldades que os outros têm. Raríssimos são aqueles médiuns elevados. A maioria são seres que erraram bastante no passado. Então aí a gente vê que a questão do orgulho deve ser profundamente estudada por nós, dentro, no âmago da doutrina espírita. Porque olha só, imagina as consequências disso para a sociedade. Aliás, não precisa nem imaginar não, né? Basta você observar como que é a nossa sociedade nos dias de hoje. Observa bem as relações sociais. Observa bem como que se comportam os donos do poder. Observa bem como que os indivíduos que se relacionam uns com os outros. Olha como que a nossa sociedade se encontra. Por que que ela é assim? Porque existe uma forte gama de egoísmo, de dissimulação, de vaidade, de despeito, de orgulho dentro de cada indivíduo. E é claro, as instituições nossas são contaminadas por isso.
As nossas instituições sociais, políticas, recreativas, econômicas e até religiosas. Porque tais instituições, por melhores que sejam as suas intenções, são compostas por seres humanos falhos e cheios de orgulho. O que é pior, a maioria dessas pessoas nem sequer olha para dentro de si e percebe o quanto é orgulhoso, o quanto que deve combater esse orgulho. Isso é triste, porque gera toda essa convulsão social em que a nossa sociedade jaz mergulhada nos dias atuais. De onde será que vem isso, hein? Por que será que nós somos orgulhosos? Vem aí uma pergunta que é muito natural de se fazer. Como é que surgiu isso? De onde que veio? Foi Deus que deu para a gente? Claro que não. Deus, como sendo o amor por excelência, nunca que ia colocar em nós sentimentos de tão baixo nível. Isso daí se deve à nossa própria indigência espiritual. E Kardec coloca, lá no livro Obras Póstumas, um capítulo interessantíssimo que fala a respeito do orgulho, suas causas, consequências e meios de combater, que a principal origem do sentimento do orgulho é a ignorância da pessoa. Ignorância do quê? Ora, ignorância de quem ela é, ignorância de qual é a sua origem e qual é o seu destino. E Kardec faz uma série de interpretações a respeito disso daí. Um exemplo, a questão de não saber de onde vem. O indivíduo que ignora o que ele é e de onde ele veio, e quando eu falo de onde ele veio, é em termos espirituais, tá? Obviamente, pode, com muita facilidade, se considerar mais do que é. O indivíduo que não sabe o seu destino, não sabe o seu futuro, e quando eu falo futuro, é o futuro espiritual, automaticamente concentra todos os seus pensamentos nas coisas da matéria, nas coisas terrenas. E busca afanosamente obter das coisas materiais todo o prazer e todo o bem-estar que essas coisas podem lhe proporcionar. Por isso que ele não mede esforços em afastar com truculência, com violência, todos aqueles que se colocam entre aquilo que ele é e aquilo que ele acha que é o seu objetivo na vida. É o que a gente observa na sociedade atual. E mais, o fato do indivíduo ser incrédulo, ou seja, não acreditar em Deus, piora muito as coisas. Porque se ele não acredita em Deus, isso é um estimulante para o seu orgulho. Todas as coisas negativas que acontecerem com ele acha que é azar. Por que isso vai acontecer comigo? Aí ele se revolta. Todas as coisas boas que acontecerem com ele pensa, puxa, que sorte, sou um privilegiado. Ou, olha só que coisa boa, isso aconteceu por conta das minhas faculdades, porque eu sou melhor realmente do que os outros. Gera o sentimento de privilégio. E Deus não prejudica nem privilegia ninguém. O indivíduo que não sabe que é um espírito, que veio de um passado multimilenar, que tem por objetivo a perfeição espiritual, naturalmente se coloca na posição do orgulhoso, com toda a vasta gama de sensações e sentimentos negativos que nós falamos agora há pouco: vaidade, melindre, inveja, despeito e egoísmo. Olha quantos malefícios esse sentimento nos traz. E quando os espíritos da codificação nos falaram que para que possamos atingir a perfeição espiritual devemos necessariamente olhar para dentro de nós mesmos e fazer toda aquela reforma íntima, nós temos que primeiramente aceitar a nossa condição como seres orgulhosos que têm em várias atividades do dia a dia expressões desse orgulho. É duro aceitar isso. É doloroso aceitar isso. Qual de nós aceita com facilidade que é invejoso?
temos vergonha disso. Falar que você tem inveja daquele indivíduo porque ele ganha mais que você. Falar que você tem inveja daquela pessoa porque ela é mais bonita que você. Difícil aceitar isso, porque te vem um sentimento de vergonha. Então nós dissimulamos. Não, imagina, não sou invejoso não. Imagina, não sou vaidoso. Capaz mesmo, as minhas ideias são tão boas quanto as ideias do outro, mas você faz questão de ressaltar só as suas próprias ideias e nem sequer escuta as ideias do semelhante. Então, se pararmos para analisar as nossas atitudes no dia a dia, muitas delas, têm como móvel e objetivo colocar a nossa superioridade pessoal sobre o semelhante. Como fazer a reforma íntima, então? Não tem jeito. Se nós não enxergarmos isso logo de cara, e se nós não trabalharmos, nós vamos ficar fazendo sermão e lendo belas obras e continuar do mesmo jeito que nós somos. Do mesmo jeito. Com as mesmas intenções, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com a mesma falsa humildade que todos nós temos, né? Alguém te elogia, te dá um estímulo, você fala, não, imagina, que isso, não sou isso tudo não. Mas no fundo, você se considera muito bom, muito grande. É isso que a gente tem que começar a aceitar na nossa realidade interior. E a doutrina espírita é tão fabulosa, tão fantástica, que ela pega os ensinos de Jesus a respeito da humildade, a respeito da solidariedade, da fraternidade, e prova que esses ensinamentos de Jesus não são simplesmente belas leis morais. Não, são leis da natureza, leis de Deus, leis naturais, como a lei da gravidade. E que nós temos o máximo interesse, ou deveríamos ter o máximo interesse em seguir. Um exemplo, quando o Espiritismo nos fala, Deus nos criou simples e ignorantes, e nos dá como objetivo a perfeição espiritual. Esse simples ensinamento, se nós assimilássemos na sua essência e passássemos a agir com base nele, seria um golpe de morte no orgulho nosso. Por quê? Porque todos nós temos ou tivemos o mesmo começo. Deus não privilegiou pessoa nenhuma. Todos criados na simplicidade e na falta de conhecimento, mas com um fantástico potencial de ganhar conhecimento, de ganhar sabedoria e de expandir os seus dons morais. Isso é facultado e aberto para todos. Por quê? Porque o objetivo é o mesmo para todos. E todos iremos atingir. Quando temos essa ideia, aonde que fica o nosso sentimento de superioridade? Porque aí conhecemos o nosso passado. A própria reencarnação nos mostra o quê? Nos mostra que somos provenientes de um passado multimilenar e que reencarnamos em diferentes posições, ora homem, ora mulher, ora rico, ora pobre, ora dono de grande poder temporal, outra hora miseráveis, empregados. Uma hora reencarnando como europeus, outra hora como australianos, africanos, norte-americanos, chineses. Onde que fica o preconceito aí? O indivíduo, por exemplo, que tem o preconceito de raça, que é a expressão do orgulho. Ele só considera superior aquele que tem a mesma cor de pele que ele tem. Se ele admitisse a questão da reencarnação, não teria motivo desse preconceito. Por uma simples questão que, como ele é proveniente de um passado multimilenar, ele já reencarnou em diferentes raças, em diferentes etnias. E poderá e irá reencarnar futuramente. Cadê o preconceito aí? Deixa de existir. Assim como a vaidade deixa de existir, a inveja deixa de existir, porque você sabe que aquele indivíduo que conhece mais que você, ele
conhece mais porque ele caminhou mais. Mas você também pode caminhar e atingir o mesmo nível que ele está. Que a pessoa que hoje é detentora de um grande poder, seja ela qual for, está numa situação que a reencarnação lhe colocou. Você pode, no futuro, estar na mesma posição que ele, ou já esteve no passado. Então, quando nós compreendemos a questão da doutrina espírita, isso fere de morte o orgulho. Ele deixa de ter alimento. Quando conhecemos a realidade da vida após a morte, mais ainda. Porque nós sabemos, e a doutrina nos esclarece através de provas, que o indivíduo que se situa no plano espiritual após a sua morte, em condições ótimas, de felicidade, de alegria, foi aquela pessoa que na vida encarnada aproveitou muito bem a reencarnação. Foi aquele indivíduo que desenvolveu a sua inteligência, a sua cultura, foi aquela pessoa que desenvolveu os seus sentimentos. Foi aquela pessoa que amou o seu próximo, que ajudou o seu semelhante, que não olhou somente para si, mas olhou também para o próximo. Então, a doutrina coloca a igualdade e a fraternidade como leis da natureza. Não como simples máximas morais que nós lemos, ouvimos, suspiramos e apreciamos. Nossa, que coisa mais bonita. E depois esquecemos. Como leis naturais. Leis que, quando praticadas por nós, só vão garantir um futuro de paz, de alegria e de felicidade. A começar pelo presente. Imagine só, você, uma sociedade formada por pessoas que têm esse tipo de pensamento, espiritualizado, e que tem uma conduta condizente com esse tipo de pensamento. É um paraíso. É um céu aqui na Terra. E isso um dia vai acontecer. Kardec coloca lá no finalzinho desse capítulo que eu falei do livro Obras Póstumas, que se o Espiritismo tem feito pessoas pegas no auge das suas paixões, no auge dos seus preconceitos, fazer com que essas pessoas mudassem para melhor, imagine o que a doutrina não faria e faz com aquelas pessoas que desde criancinhas são educadas nesses postulados. Imagine uma sociedade cujas escolas e universidades ensinassem esses temas todos. Ensinassem a imortalidade da alma. Ensinassem a reencarnação. Imaginemos as faculdades mostrando em disciplinas a realidade da vida após a morte e as consequências morais para as nossas atitudes do presente. Toda a nossa sociedade, por força natural das coisas, se modificaria. Não haveria mais violência, não haveria mais corrupção, não haveria mais desrespeito, não haveria mais necessidade de penitenciárias, até mesmo de leis, porque as pessoas teriam na própria consciência a noção do que é certo e do que é errado e teriam a máxima precaução e o máximo interesse em agir conforme aquilo que a consciência lhe dita. Por isso que aquilo que Jesus nos disse nessa passagem do Evangelho de Lucas se encaixa perfeitamente na nossa vida. Quando ele fala o seguinte: todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será elevado, ele estava falando justamente do orgulho, que quando nós, por força de vontade, nos colocamos como os melhores, e com isso pisamos no nosso semelhante, a lei de causa e efeito é inexorável. Essa pessoa que se ergue tanto, no futuro ela vai cair. Serão reencarnações difíceis, obscuras, problemáticas, limitantes. Agora, quando a pessoa faz a questão de crescer espiritualmente,
Quando a pessoa é honesta consigo mesma e aceita aquilo que ela é, sem mascarar, sem ficar inventando qualidades que não tem, isso é a humildade. Quando a pessoa é humilde, quando ela se humilha, as consequências, por força inexorável da lei de causa e efeito, serão as melhores para essa pessoa. Reencarnações de tranquilidade, de harmonia, de paz, de felicidade. Que essas lições que o nosso Mestre de Nazaré nos põe e que a doutrina espírita explica e desenvolve, tais lições têm sim que fazer parte do nosso dia a dia. Porque é a nossa felicidade, é o nosso bem-estar futuro que dependem fundamentalmente disso daí. Fechemos os nossos olhos e levando o pensamento até Deus e com sinceridade buscando nele a coragem e a ousadia necessárias para enxergar em nós aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser visto, aquilo que precisa ser estimulado por um lado, as nossas qualidades que precisam crescer mais e os nossos erros que necessitam de ser combatidos. O nosso caminho, ao longo de inúmeras existências, é esse. Não é nada fácil, porque nós criamos uma personalidade falsa em nós mesmos. Achamos que somos uma coisa muito elevada, quando na verdade não somos. Que tenhamos a coragem de encarar aquilo que nós somos, de estimular aquilo que merece ser estimulado. E que Deus, Pai amoroso de todos nós, seja sempre visto por nós como aquele porto seguro, como aquele ser que nós, obviamente, podemos contar, que é o ser mais próximo de nós do que qualquer outro. Saibamos compreender a vida, saibamos aceitar as dificuldades que ela nos oferece, porque elas são o estímulo necessário para que nós corrijamos os nossos erros do passado e para que cresçamos firmes e fortes rumo à felicidade maior. Que Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite.